Olá, eu sou o engenheiro civil Pedro Henrique Leles Brito e nesse vídeo eu irei apresentar para vocês uma planilha que eu desenvolvi que permite dimensionar fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro. Ela é composta por três tabelas: entrada de dados, saída de dados e verificações. As únicas células que o usuário precisa preencher são essas células em branco na entrada de dados. E após preenchê-las, a planilha gera uma série de resultados que podem ser consultados aqui, na saída de dados, na tabela de verificações e também no memorial de cálculo. Aqui nessa terceira tabela, a planilha faz algumas verificações que são exigidas pelas normas. E quais normas são essas? A primeira delas é a NBR 7229 de 1993, que trata do projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos. E a segunda é a NBR 13.969 de 1997. Como eu disse, as únicas células que o usuário precisa preencher são essas em branco na entrada de dados. Todas as outras células se encontram bloqueadas, o que impossibilita a inserção de informações no local errado. Caso você tenha alguma dúvida do que significa cada uma dessas células, basta posicionar o cursor do mouse sobre elas, que irá aparecer um balãozinho contendo informações sobre a célula em questão. Pois bem, agora eu vou explicar para vocês como utilizar essa planilha para realizar o dimensionamento da fossa, filtro e sumidouro. Após preencher as células da entrada de dados, você deve vir aqui na tabela de verificações e verificar se está tudo ok. Caso alguma verificação não esteja sendo atendida, você deve voltar aqui na entrada de dados e redimensionar o elemento que não está passando. Vamos supor, por exemplo, que você coloque o comprimento interno da fossa de 2 metros. Veja que com essa dimensão, a fossa não passa na primeira e nem na terceira verificação. Vamos testar agora com 2,5 metros. Veja que com esse comprimento, a fossa passou em todas as verificações. A mesma coisa deve ser feita para o dimensionamento do filtro e do sumidouro. Você deve testar valores até encontrar dimensões que atendam todas as verificações e que torne o dimensionamento econômico. E como vou saber se o dimensionamento está econômico ou não? É bastante simples. Vamos supor, por exemplo, que eu coloque comprimento interno de 7 metros e a largura interna de 3,5 metros. Com essas dimensões, a fossa passa em todas as verificações. Mas veja que o volume útil adotado, mostrado aqui, ficou muito maior do que o volume útil necessário. Então a fossa ficou superdimensionada, ou seja, antieconômica. A única justificativa para utilizar uma fossa tão grande é se você quiser prolongar o intervalo entre as limpezas. Vou voltar então para os valores que estavam antes. Veja que uma fossa com essas dimensões que eu coloquei aqui está bem dimensionada, pois além de passar em todas as verificações, o volume útil adotado não é muito maior do que o volume útil necessário. Agora eu vou explicar brevemente para vocês como é que funciona o sistema de tratamento de esgoto composto por essas três unidades: fossa, filtro e sumidouro. Vou dar um zoom na imagem para vocês enxergarem melhor. Então veja bem, o esgoto entra na fossa por essa tubulação aqui e vai se acumulando até atingir o nível máximo, que é essa distância do fundo até a parte inferior dessa tubulação de saída. Essa distância é chamada de altura útil, está sendo representada na ilustração por HU. Aqui na fossa, o esgoto é parcialmente digerido pela atuação de micro-organismos. No fundo, ocorre a sedimentação e acúmulo de lodo, e na parte superior
se acumula a parte líquida, com algumas partículas sólidas em suspensão. Boiando sobre a superfície líquida, se forma algo chamado de escuma, que é basicamente uma espuma. Então, essa parte líquida, com algumas partículas sólidas em suspensão, saem da fossa por essa tubulação e caem na câmara inferior do filtro. Veja que o filtro é composto por essa câmara inferior, uma laje com vários furos, e por cima da laje, uma câmara superior parcialmente preenchida por brita número 4 ou número 5. Esse tubo aqui é chamado de tubo guia e serve para realizar a limpeza da câmara inferior. De acordo com a norma, ele deve ter um diâmetro de 200 milímetros, e essa distância da parte inferior até o fundo deve ser de 40 centímetros, e a distância desse outro tubo até o fundo do filtro deve ser de 30 centímetros. Pois bem, quando essa câmara inferior fica cheia, o efluente atravessa os furos dessa laje e vai sendo filtrado à medida que atravessa esse meio filtrante composto por brita. Então, aquelas partículas sólidas que estavam em suspensão no líquido ficam retidas entre essas britas. Aqui ocorre também a atuação de micro-organismos anaeróbios, que decompõem a matéria orgânica. Então, o efluente chega aqui na parte superior do meio filtrante, já com uma quantidade menor de partículas sólidas e matéria orgânica, e é direcionado para o sumidouro através dessa tubulação aqui. No sumidouro, esse efluente filtra no solo através do fundo, que possui um lastro de brita com pelo menos 30 centímetros de espessura, e através das paredes laterais, que possuem furos para permitir essa infiltração. A área útil de infiltração do sumidouro é dada pela soma da área interna do fundo mais a área interna das paredes abaixo dessa tubulação por onde entra o efluente. Já no filtro anaeróbio, o volume útil engloba não só esse meio preenchido por brita, mas também o volume da câmara inferior e da laje com furos, isso de acordo com a norma. Então, o volume útil do filtro é igual à área da base multiplicada pela altura útil, que é a distância do fundo do filtro até a parte inferior dessa tubulação de saída, e é representada aqui por HU. E como eu já havia dito, o volume útil da fossa é igual à área da base multiplicada pela altura útil HU, que é a distância do fundo até a parte inferior dessa tubulação de saída. Então, o que a planilha faz é calcular o volume útil adotado a partir das dimensões informadas na entrada de dados e compara com o volume útil necessário calculado com as formulações presentes nas normas. Caso o volume útil adotado informados aqui na saída de dados, for maior ou igual ao volume útil necessário e a área de infiltração adotada for maior ou igual à área de infiltração necessária, o sistema de tratamento de esgoto, composto por esses três elementos, é capaz de atender um edifício com essas características que foram informadas aqui na entrada de dados. Pois bem, após realizar o dimensionamento, você pode vir aqui nessa segunda aba e consultar o memorial de cálculo. Aqui está o passo a passo de todos os cálculos que foram realizados. Esse memorial é bastante útil para o estudante, que pode vir aqui e aprender como realizar esse tipo de dimensionamento, e também é útil para o profissional, que pode anexá-lo junto com o projeto que será entregue para o cliente. Se quiser gerar o PDF desse memorial, basta voltar aqui na primeira aba e clicar nesse botão Imprimir Memorial. Será gerado, então, o PDF desse memorial. Para salvá-lo, basta clicar no botão de salvar e escolher o local onde você quer salvar. Vou salvar aqui na área de trabalho.
Caso queira mandar diretamente para a impressão, basta procurar o botão da impressora e mandar imprimir. Esse memorial também está desbloqueado, então você pode fazer as modificações que quiser. Você pode, por exemplo, adicionar algumas linhas aqui. Inserir seus dados profissionais ou o logo da sua empresa, ou qualquer outra informação que você quiser. Feito isso, você deve vir aqui e verificar se essas modificações que foram feitas estão dentro da área de impressão. Caso não esteja, você pega essa setinha que eu mostrei aqui e arrasta para cima. Você deve verificar também se nenhuma ilustração está sendo cortada por essa divisão aqui entre as páginas. Caso esteja, basta pegar essa linha aqui, que representa a divisão entre as páginas, e arrastar para cima ou para baixo. Estando tudo ok, você volta aqui na primeira aba e clica novamente em imprimir memorial. Mas antes de clicar, você deve fechar aquele memorial que foi gerado anteriormente. Deixa eu ver se eu fechei. Vejo que está aberto, então eu preciso fechar e só depois disso voltar aqui e clicar em imprimir memorial. Veja então que é gerado novamente o PDF do memorial com as modificações que foram feitas. Outra coisa interessante nessa planilha é que essa ilustração aqui muda de acordo com os dados que são inseridos na entrada de dados. Se eu mudar aqui o tipo de força para cilíndrica, por exemplo, veja que a força aqui na ilustração mudou para cilíndrica e também ocorreu algumas mudanças aqui na entrada de dados e na tabela de verificações. Essa terceira verificação para a força cilíndrica não é necessária, então a planilha elimina ela daqui. E o comprimento interno também, que só precisa ser informado para a força prismática, é eliminado aqui da entrada de dados. E a largura interna, o nome muda para diâmetro interno, porque na força cilíndrica você precisa informar que é o diâmetro interno. Vou voltar então aqui para a prismática e vou colocar o comprimento interno que estava antes. Pois bem, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da planilha.